Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Wicca para homens. Esse livro foi escrito por A.J. Drill, contém 223 páginas divididas em 9 capítulos e foi publicado no ano de 2002 pela Madras Editora. Antes da gente falar do livro em si, vale ressaltar um detalhe aqui sobre essa capa, né? E o nome que vem na capa, vocês podem observar aqui, ó, a capa, ela vem dizendo Wicca para homens, simplesmente, né? Mas quando você abre aqui, vem escrito Wicca, feitiços para homens. Não sei por que fizeram isso aqui na capa. O autor, ele tem um livro chamado Wicca para homens, que não é esse aqui. É um livro anterior a esse, e esse aqui, na verdade, é o Wicca Feitiços para Homens. Então, né, essa confusão aqui da capa e da parte aqui interna pode causar uma certa confusão em quem for adquirir esse livro, mas então é bom que fique claro isso, né? Esse aqui não é o Wicca para homens, esse aqui é o Wicca Feitiços para Homens, mas na capa está dessa forma. O autor vem esclarecendo que esse livro ele surge a partir do contexto do site neopagan.com e do Baile das Bruxas, que é um evento que reunia vários bruxos e bruxas. E o autor aqui no começo ele veio cutucando as pessoas que acham então que o Wicca é coisa só para mulheres, ou que não há diferença entre os sexos, né? Diferenças biológicas, fisiológicas e etc. Que muitas vezes na busca do discurso da igualdade, né, acabam confundindo as coisas. Então, o autor fala assim: se você ainda não comprou o livro, faça um teste simples para saber se deve fazê-lo. Se já o comprou, faça um teste simples para saber se deve queimá-lo. Você concorda com as seguintes afirmações? Homens têm mais força corporal do que as mulheres. As mulheres têm percentual maior de gordura no corpo do que os homens. Se você não concorda com qualquer uma das afirmações acima, aceite o meu conselho. Põe este livro de lado. Melhor ainda, compre-o e só então o queime, de forma que eu possa receber meus direitos autorais. Se você concorda com cada uma das afirmações, então provavelmente estará tão bravo quanto eu com os outros que vão ignorar este conselho apenas porque querem reclamar de alguma coisa. Então é isso, né? O que o autor vem destacando é que, em função dessas diferenças biológicas, fisiológicas que nós temos, né? Então existem coisas que são próprias do masculino e do feminino, mas que existem pessoas que negam esse tipo de coisa, né? Eu mesmo conheço gente que não necessariamente nega, mas vai dizer que essas diferenças nossas são muitas vezes culturais e etc. É uma discussão complicada e eu acho um pouco complexo associar tudo que se relaciona ao masculino e feminino com cultura, né? Eu acho que a natureza ela nos dá indicativos muito claros de que tem certas questões que são independentes de cultura, são simplesmente questões animais mesmo, né? Nossas diferenças enquanto sexo já são pré-estabelecidas por questões biológicas, fisiológicas, etc., que são próprias, né, de várias espécies animais e tudo. Então dizer que tudo é uma questão cultural eu acho muito complicado. Então o autor ele parte desse princípio, né, de que o homem e a mulher têm diferenças, sim, que são diferenças que transcendem a questão cultural, que transcendem a questão da escolha, como são essas diferenças biológicas e fisiológicas. Em seguida, na introdução nós temos Wicca não é modismo. E aí ele cita uma passagem de Macbeth, de Shakespeare, que diz assim: olho de tritão e dedo de sapo, pelo de morcego e língua de cachorro, língua de víbora e ferrão de lagarta cega, perna de lagarto e bater de asas. E aí ele vem destacando aqui sobre essa questão das receitas, né, dos grimórios e livros de bruxaria antigos, né, que continham muitas vezes esses ingredientes excêntricos e tudo, muitas vezes coisas, né, que são impossíveis de serem obtidas, como por exemplo sopro de um bebê, né. E ele vem destacando que esses elementos eles eram muitas vezes códigos, né, para plantas. Então
estava relacionada à forma que as plantas tinham, e aí muitas vezes os indivíduos eles escreviam essas fórmulas dando essas características, né? A gente tem isso mais ou menos, por exemplo, dente de leão, né? Dente de leão não é o dente de leão, é uma planta, né? E etc. Embora eu sou do seguinte pensamento, e essas coisas, né? Muito dessas receitas antigas, elas eram muito pessoais. A gente encontra esse tipo de característica tanto dentro da bruxaria, quanto dentro daquilo que vai ser considerado automagia, né? Então, por exemplo, na alquimia, né? Ou nem na automagia, mas na alquimia, por exemplo, você vai ter a linguagem cifrada alquímica, ela sendo usada por diferentes indivíduos, significando coisas diferentes, mas muitas vezes usando as mesmas palavras, a mesma nomenclatura, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil tentar encontrar um padrão nessas fórmulas, nessas receitas, etc. Porque muitas vezes a pessoa, ela dava um nome para aquele determinado elemento, para aquela determinada planta, etc. E que muitas vezes ou era algo da região dela, da família dela e etc. Ou era algo que ela própria chamava daquela forma e só ela entendia. Então, tentar dizer que tudo era planta ou assim é sensado, esse generalismo é muito difícil, a meu ver, é muito complicado por causa disso, porque muitos dessa nomenclatura, embora o indivíduo às vezes pudesse pegar um nome que fosse comum a várias pessoas, ele dava um entendimento próprio para aquilo. Eu não sei se estou sendo claro na minha explanação desse ponto, mas é basicamente isso. Assim, nem sempre, em resumo, o que eu quero dizer, né? Nem sempre, a gente não pode falar de forma absoluta que, por exemplo, se você encontrar menção a animais, por exemplo, sei lá, asa de morcego, né? Não dá para dizer que sempre isso era uma referência a uma planta, porque o uso de animais também fazia parte do contexto ritualístico da bruxaria. Então, dizer que, não, a asa de morcego é necessariamente uma planta. É complicado afirmar isso, porque poderia de fato ser o morcego, poderia ser a asa de morcego de fato. Então, quem poderia explicar isso seria só o indivíduo que escreveu aquilo ali, porque poderia ser uma planta ou poderia ser um animal de fato. Porque não tinha ninguém para regular e dizer assim, olha, todo mundo que chamar, que escrever asa de morcego necessariamente tem que estar atrelado à planta X. Não pode ser literalmente asa de morcego. Não tinha ninguém para fazer isso. Então cada um cifrava, né, os seus textos, os seus grimórios, etc., à sua própria maneira. Por isso que modernamente, né, indivíduos como Aleister Crowley, por exemplo, vão falar sobre isso. O que ele vai dizer? Olha, na hora de escrever o seu diário mágico, não cifra essas coisas. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem mais necessidade de cifrar nada. E segundo, porque as pessoas que vão vir depois e que talvez possam utilizar aquilo ali não vão conseguir entender o que você está falando, né? Porque é uma coisa que você entende. E aí depois aquilo se perde. E aí em seguida ele vem falando sobre Margaret Murray, e que a Margaret Murray, ela dividia a bruxaria em dois ramos, né? O operacional, que era então a magia, né? A magia propriamente dita, e seu aspecto ritual, que era então oriunda dos antigos pagãos e das religiões antigas. E a Wicca então surge da fusão desses dois elementos, ou seja, do operacional, que é o mágico, e do antigo, que eram então as antigas religiões. Então a Wicca surge como uma fusão daquilo que é mágico e religioso. E, portanto, ela surge como uma nova religião que une esses dois elementos. E que, embora ela tenha sido vulgarizada com o passar do tempo, né, ela ainda assim é uma religião. E aí ele vem falando sobre ele próprio, né, de que ele é um cara simples, é um cara normal e etc. E que esse livro não tem a pretensão de mudar a vida de ninguém magicamente, né, mas trazer ferramentas para que a pessoa possa, quem sabe, fazer as mudanças que ela deseja executar na própria vida. Chegamos então à primeira parte do livro, o primeiro grande bloco, né? Que
tópico onde ele vai chamar de magia e feitiçaria em teoria. E aí ele vai destacar que durante muito tempo ele percebeu que na sua prática ritualística, né, dos feitiços e tudo mais, algumas vezes eles funcionavam e outras não. E ele começou a se perguntar por que esse fenômeno acontecia, né? Essa instabilidade de resultados. E aí ele leu Magic in Theory e Practice, né, já citado aqui anteriormente, Aleister Crowley, e aí ele começou a ter um vislumbre melhor do porquê que esse tipo de coisa acontecia. Então essa primeira parte se destina a explicar como a Wicca se encaixa nisso tudo. Chegamos então ao capítulo 1, Magia e Feitiçaria na Wicca. E aí ele vem dizendo que a magia é simplesmente um termo usado para explicar coisas ainda, fenômenos ainda desconhecidos, né, em termos científicos, ou seja, eles acontecem, mas como a gente não sabe explicar isso em termos científicos, então a gente chama essas coisas de magia. Mas que o dia que isso for definido pela ciência, né, e a ciência puder explicar o porquê dessas coisas acontecerem, então será chamado de ciência. E que, portanto, não há oposição entre ciência e magia, de forma alguma, né? São apenas nomes distintos, né, para aquilo que se explica e aquilo que não se explica. E que tudo depende de intenção, mas porém não deve-se considerar que o alvo, né, precise acreditar naquilo para que a coisa aconteça, né? Por exemplo, ele vem citando aqui, mensagens subliminares afetam indivíduos independentemente deles acreditarem naquilo ou não, né? Inclusive independentemente deles estarem conscientes da mensagem ou não. Então a coisa acontece, porque existem ligações entre todos nós, né, que transcendem a nossa compreensão e consciência e que fazem com que essas coisas tenham efeito. E aí ele fala assim na página 18. O fenômeno das mensagens subliminares pode ser encarado como um trabalho tolo de feitiçaria para pessoas tolas. As chances de a vela verde funcionar são grandes para os ingênuos que acreditarem nisso, mas poucas pessoas são ingênuas a esse ponto. Em vez de confiar cegamente no poder da cera verde, muitas pessoas compram a vela por comprar, para ver o que vai dar, já que mal ela não fará. Uma força assim direcionada é totalmente impotente para causar a manifestação pretendida. É por isso que muitos feitiços não funcionam. Falando como proprietário de uma das maiores lojas pagãs do meio oeste, tenho de compartilhar com vocês o segredo. Os únicos que vejo fazer dinheiro com essa prática são os proprietários das lojas. Você realmente acredita que uma lâmpada verde tem o poder de influenciar em seu sucesso material? Você realmente deseja que o seu sucesso financeiro seja controlado por uma lâmpada verde? O que aconteceria se sua esposa tivesse uma lâmpada verde e não se sentisse feliz com a pensão estipulada no divórcio? Dirigir uma loja é um trabalho duro. Se todos os comerciantes ou eu mesmo tivéssemos velas especiais que pudessem encher nossos bolsos de dinheiro, não estaríamos vendendo-as por aproximadamente R$14. A mágica não está na vela, está na sua mente e na sua determinação. Isso aqui, há de se fazer um comentário adicional sobre isso, né? Porque isso é um fato, né? A coisa, ela não está no objeto em si, de uma forma geral, né? Embora eu considere que alguns objetos, por uma questão de uso e etc., ou de determinação, né? Como é o caso da magia talismânica, por exemplo, de dar uma função para aquele objeto, ele vai então agregar uma energia ali, uma função e etc., na qual ele vai passar a exercer uma força e um poder por si, né? Mas o que a gente usa em relação a cores, elementos, etc., tem a ver com uma questão do direcionamento mental, né? Então, é muito importante esse ponto que ele está destacando, que é o quê? A vela por si, ela é simplesmente uma vela. Você utiliza, assim como, por exemplo, um pincel é simplesmente um pincel, se ele estiver parado numa gaveta, né? O quadro, ele não vai surgir do nada se você simplesmente encostar o pincel na tela. Mas você precisa agregar uma série de elementos para que a arte seja criada naquela tela. Então o princípio é o mesmo. Você pode ter um pincel de qualidade porque você sabe que aquele pincel de qualidade vai te ajudar naquele determinado objetivo, que é o quê? Pintar a tela, fazer o desenho.
Mas o pincel é simplesmente um pincel. Então, o que é importantíssimo você ter para que aquela coisa se conclua, ou seja, para que a mágica aconteça? É que você tenha habilidade e ou conhecimento de como fazer uma pintura e que você tenha a ferramenta, porque a ferramenta vai te ajudar. Mas se você não tiver a competência, o direcionamento mental para pintar uma obra numa tela, ela não vai surgir do nada, simplesmente porque o pincel está ali. Então, todos esses elementos que são usados magicamente, eles são pequenas partes, pequenos componentes para que a obra final se realize, né? Nesse exemplo, uma pintura. Então, você pega um pincel e aí você pode comprar um pincel de qualidade, porque você sabe que aquele pincel vai te facilitar. Você compra tintas e você pode comprar tintas desse tipo, de cores, etc, blá, 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 para que você obtenha o resultado final. Mas a coisa não está nos objetos, está aqui. E aí então ele continua falando, né, sobre a questão do poder que a mente exerce, né, na nossa vida, e o grande desafio seja justamente esse da gente treinar a nossa mente para que ela esteja trabalhando a nosso favor. E cita casos de doenças psicossomáticas, né, que são doenças que surgem no nosso corpo em função da nossa mente, né, das nossas neuroses e loucuras e etc. Fala sobre placebo, né, e muitas vezes pessoas que acreditam numa determinada coisa e a coisa simplesmente se concretiza em função dessa crença. E ele sugere alguns exercícios, né, de visualização para que você treine a sua mente, e ele vem destacando que, embora algumas pessoas falem sobre que seja necessário ter fé para que a coisa se faça, ele diz que na verdade você precisa ter certeza de que a coisa de fato acontece, né? Então, os dois elementos básicos e efetivos para o processo mágico, né, para a execução mágica, é a visualização, ou seja, você usar a mente a seu favor e você ter a certeza que aquilo ali funciona, né? E por que, aí pegando o gancho desse comentário dele, né, e complementando, por que muitas vezes a gente, por exemplo, insiste nessa coisa do diário mágico, né? Por que você tem que anotar o seu dia a dia de trabalho mágico? Porque a gente esquece das coisas muitas vezes, e esse diário, ele também auxilia nisso, que é o quê? Ele vai te lembrar que no dia tal você teve um sonho que você achou que era um sonho, mas na verdade foi uma premonição de algo que aconteceu uma semana depois. E que se você não tivesse anotado, você teria esquecido. Então você começa a perceber que você às vezes tem sonhos, mas você às vezes tem premonições. Que você às vezes faz um feitiço, uma determinada coisa, etc. Ou fala alguma coisa, faz um ritual, e às vezes acha que aquilo ali não deu em nada, mas aí passa 3, 4, 5 meses e a coisa acontece. Não aconteceu de repente no dia seguinte, era o que você achou que deveria acontecer, mas aconteceu no tempo que aquilo deveria acontecer, e etc. Então, essas coisas são pequenos elementos que vão te fazendo ter a certeza de que a magia de fato funciona. E aí nesse contexto ele vai falando sobre, ele elenca aqui uma sequência, né, de observação que seria interessante que você faça para que você perceba isso melhor, né? Mais ou menos esse exemplo que eu acabei de dar. Então você observar os fenômenos ao seu redor, né, os padrões, as coisas que se repetem, etc. Ou seja, são várias coisas que você tem que ir, com os poucos, construindo na sua própria percepção de mundo, para você então aumentando essa certeza cada vez maior dentro de si mesmo. Pegando esse gancho aqui, falando de um exemplo pessoal, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar em empresa, eu percebi que tinham determinadas pessoas que eu me ligava, como uma amizade mesmo, e que muitas dessas pessoas que eu queria que entrassem para a minha vida como amigos, né, do meu ciclo social, etc., muitas vezes ficavam limitados ao contexto do trabalho. Então eram amigos do trabalho, né? E aí eu tive grandes amigos na primeira empresa, aí depois eu fui para a segunda empresa, e aí eu percebi que eu fiz grandes amigos e que aqueles amigos da primeira empresa simplesmente sumiram. E aí eu percebi que os amigos da segunda empresa, eles eram muito parecidos, questão de personalidade, trejeitos e tudo mais, com os amigos da primeira empresa. E aí quando eu saí da segunda empresa, sumiram.
também eram amigos de trabalho. E aí eu fui para uma terceira empresa. E aí eu já estava um pouco mais sagaz em relação a isso. Eu pensei, bom, eu já sei que provavelmente eu vou encontrar amigos aqui com essa característica e que eu não tenho que criar expectativas em cima deles, porque eu sei que se eu sair daqui, eles não vão ser mais meus amigos, porque são amigos do trabalho. Então isso é uma coisa que é um padrão que na minha vida se repete, e eu comecei a perceber e observar essa coisa em relação a tudo, né? Então quem são as pessoas com quem eu me relaciono? Então eu percebo que a vida ela vai apresentando sempre o quê? Pessoas que têm características e personalidades sempre muito parecidas, e que quando uma pessoa com as características X e Y saem, geralmente, em 90% dos casos, surge uma outra pessoa para substituir aquela, com aquelas mesmas características. Então eu já sei que se aquela pessoa sair da minha vida, vai vir uma outra provavelmente com aquelas mesmas características. Então, muito da magia também tem a ver com isso, né? Com essa questão da observação que você faz do mundo e de que forma você vai lidar com isso. Porque antes, né, eu me frustrava, eu ficava muito triste, né? Porque eram pessoas queridas para mim, mas que saíam da minha vida. E eu ficava frustrado pensando, eu não vou encontrar uma pessoa tão legal assim de novo. Mas a vida me apresentava gente nova, com aquelas mesmas características. Então eu aprendi a aproveitar os momentos com aquelas pessoas sem criar expectativas de que elas vão ficar para sempre na minha vida. Então isso também é um processo mágico, né? Que é o que ele vem falando aqui sobre a observação do espaço. Então observe como a vida se manifesta na sua vida. Observe como a natureza, o universo apresenta padrões, né? E se antecipe a eles. E aí o que ele vem destacando aqui, né? Sobre a questão dos sentidos, né? Então nessa percepção, né, que você tem que fazer sobre a vida, sobre o universo, sobre as coisas todas, né? De que forma você pode usar os sentidos ao seu favor e de que forma as pessoas usam os teus sentidos em favor delas, né? Então ele cita aqui, por exemplo, o caso dos fast food, né? Os fast food tem aquelas cores vermelhas e amarelas, abóbora e tudo, né? Porque o vermelho te leva à ação, o amarelo te desperta fome, né? Então é a ação, né? A fome que vai te levar à ação de comer, né? E os assentos, né? As cadeiras, elas são duras. Por quê? Porque é interessante que você vá, ou seja, tenha a ação do vermelho, né? Que você sinta fome, ou seja, do amarelo, do abóbora, você coma, né? Ou seja, que você pague ali, mas a cadeira é dura, por quê? Porque num primeiro momento você está focado em comer, então você vai comer. Mas depois de 30 minutos você não vai querer mais ficar sentado naquela cadeira dura, porque é interessante para o dono do estabelecimento que você saia logo para dar espaço para outra pessoa comprar e comer, etc. Então existe uma manipulação de cores, né, de objetos, etc., que a gente pode traduzir como magia também, né? Aquilo ali é tudo intencional, é tudo pensado para manipular as nossas ações frente àquele contexto. Então, na percepção dessa questão mental, né, ou seja, do quanto nós somos suscetíveis a essas sugestões, etc., o autor vem falando justamente sobre isso, sobre a utilização dos sentidos em nosso favor. Então por que magicamente, né, dentro do ritual existe todo um aparato, né? Existe incenso, existe manto, existe questões visuais, existe sino, existe cântico, existe comida, bebida, etc. São todos elementos que são usados para quê? Para direcionar todos os seus sentidos, influenciar todos os seus sentidos, para que a tua mente esteja focada num único objetivo, que é cumprir o ritual mágico. Chegamos então ao capítulo 2, que ele chama de Homens, Wicca e Feitiçaria. Aí aqui ele fala sobre aquilo que eu já falei anteriormente, né, que homens e mulheres possuem diferenças físicas, né, e comportamentais, e que isso não tem a ver com sexismo, mas simplesmente uma questão biológica ou fisiológica. A gente pode citar, por exemplo, o caso, né, que é um fato, por exemplo, mulheres menstruam, mulheres engravidam, homens não menstruam, homens não engravidam. Então, se a gente pensar por uma questão simples, né, é muito simples. O simples fato de você ter que pensar sua vida,
calculando o tempo em que você vai menstruar, por exemplo, no sentido de que você sabe que de tempos em tempos você vai ter sangramentos, né? Já atribui às mulheres uma preocupação que homens não têm. Nós não temos essa preocupação porque a gente simplesmente não menstrua, né? Da mesma forma que a gente não engravida. Então a gente não tem um pensamento físico em relação à gravidez. A gente nunca vai saber o que é ter uma barriga com uma criança dentro. Embora existam homens que tenham barrigas que são semelhantes a de mulheres grávidas, né? Mas aquilo ali nunca vai ter um bebê. Quer dizer, nunca, não sei, né? Mas até onde a gente pode dizer, não vai ter um bebê ali. Então, são preocupações que uma mulher tem que ter, por exemplo, durante a atividade sexual, né? Estou falando em relação ao físico mesmo, estou falando de responsabilidade nem nada disso, mas fisicamente que o homem não tem, porque ele sabe que ele não vai ter um bebê ali dentro dele. Então, num ato sexual, o homem ele não vai pensar fisicamente sobre isso, ele pode pensar sobre a responsabilidade dele ser pai, mas ele não vai ter que pensar sobre a responsabilidade de carregar um ser dentro da própria barriga, que isso é uma função biológica, né? Então, são diferenças, né? E eu estou dando um exemplo simples, né? Mas que isso se expande para a vida dos sexos de uma forma geral, né? Isso desencadeia uma série de diferenças entre os sexos que a gente não pode negar que existem. E aí ele vem falando que para os homens, e aí eu não sei se eu concordo com esse ponto dele, que para os homens é mais fácil se relacionarem com o conceito de Deus e para as mulheres se relacionarem com o conceito de deusa, né? Não sei, aí eu acho que não tem necessariamente a ver, né? A questão da relação, porque isso pode implicar uma série de questões que transcende a própria identificação de gênero do indivíduo, né? A relação para com o outro. Não é porque eu sou homem que eu necessariamente vou me relacionar bem com o aspecto masculino. Pode ser que eu seja um homem e me relacione melhor com o aspecto feminino, né? Então, nesse ponto, eu acho que isso é relativo. Aqui em seguida ele vem falando sobre a questão do aspecto masculino do divino, né? Que a gente pode chamar de Deus, então, e a sua característica com chifres, né? As representações antigas das divindades masculinas portando chifres e tudo mais, e com o passar do tempo isso foi se modificando, né? Então o divino ele foi sendo cada vez mais representado, se distanciando dessas características animais, né? Dessas fusões animais zoomórficas, e então foi se antropomorfizando cada vez mais. E aí ele vem destacando que homens tendem a pensar mais em se acasalar do que as mulheres pensam nisso, né? Então, nesse sentido, né, existe no masculino uma tendência à competitividade maior, né? Então, profissões que exigem um comportamento competitivo acaba favorecendo mais... Ó, o espiriquito. Então acaba favorecendo mais os indivíduos, né, que têm esse tipo de comportamento, né? Porque já é uma coisa instintiva do homem, né? Ele vem destacando a diferença entre fazer sexo e acasalar, né? Porque o sexo é simplesmente uma função de prazer, né? Enquanto que o acasalar, ele tem ele agrega mais elementos, né? Porque ele inclui a questão do procriar, do proteger, né? Do estar junto da família que se cria e etc. E ele vem destacando também nessa coisa que alguns acreditam que no passado as mulheres dominavam, né? E que muitos baseiam essa ideia, então, sobre aquela ideia da Vênus, né, que foi encontrada e tudo, embora não haja evidências, né, de que houvesse culto àquela imagem. Se não me engano, já há uma série de teorias mais atualizadas sobre essa questão dessa imagem, né, a Vênus de Willendorf. E aí ele vem falando sobre essa questão das diferenças do sexo, né, e sobre a influência que a própria igreja exerceu, né, na função de definição dos gêneros, né? Então, o que as mulheres têm que fazer e pensar, o que os homens têm que fazer e pensar, etc. A gente já falou um pouco disso sobre
sobre essa definição de gênero, essas questões de gênero, no vídeo do Liberqueer, né, que vem debatendo bastante esse tema, né? Então, e de fato existe uma influência social, socio-religiosa, né, muito grande nessa questão das definições de gênero e as funções do gênero, né? E que a igreja então teria um objetivo, né, de privar os indivíduos muitas vezes dos seus sentidos e de muito de sua individualidade, né? E aí ele traz o paralelo com a Wicca, né? Que a Wicca faz o contrário, né? A Wicca então vem para fazer com que os indivíduos então vivenciem os seus sentidos, né? Experienciem os seus sentidos e saibam como usá-los a seu favor. E aí ele conclui essa parte dizendo, né, que se antes havia uma demonização da mulher, né? E isso foi se encaminhando com o passar do tempo, ali culminando então com o surgimento da igreja, né? E essa tentativa de o tempo inteiro de diminuir e relacionar a mulher àquilo que era pecaminoso. Hoje o processo, segundo ele, é o inverso, né? No qual não o inverso de todo, mas que tenta levar a mulher à compreensão de que ela não precisa do homem, né? Isso de fato a gente sabe que acontece, né? Especialmente em tempos de eclosão, né? de determinados pensamentos filosóficos e políticos, etc., que tentam justamente, não estou dizendo que todos, né? Mas existe então, e não é tão difícil de se encontrar, né? Discursos desse tipo, né? Que tentam levar as mulheres a pensarem que elas não precisam dos homens. A grande questão, acho que a gente tem que se perguntar será que nós somos seres, enquanto seres humanos, tão independentes assim? Será que nós somos capazes, ou nós precisamos desse distanciamento entre nós, né? Eu acho que é a grande reflexão. É lógico que dentro de uma sociedade moderna, né? Com uma série de facilitadores que nos permitem certo distanciamento social, etc., certa independência, a gente pode debater essas coisas, né? Mas a gente sabe que enquanto seres distantes da tecnologia, nós somos seres interdependentes, né? Nós somos seres que precisamos do auxílio um dos outros, né? Não só dos homens para com as mulheres, mas dos homens para com os homens, as mulheres para com as mulheres e todos juntos ali, porque nós somos animais de grupo, né? Nós precisamos estar e viver em grupo, né? Em sociedade, etc., para a nossa própria subsistência, porque a gente não tem defesas, né, naturais, etc. O ser humano não tem veneno, não tem garras, não tem dentes que são como presas, nem nada disso, né? E fora as questões psicológicas, etc. Então, a gente precisa muito mais chegar num entendimento comum a todos, né, de interdependência, eu acho, né? De interdependência que eu quero dizer, não é no sentido escravo do conceito, mas de interdependência, uma interdependência saudável, né? Onde a gente percebe que não há por que haver conflito entre gêneros, entre sexos, ou o que quer que seja. Que todos nós podemos viver em harmonia, respeitando ali as individualidades de cada um. E ele vem dizendo que a Wicca, né, diferentemente do que pensam, ou pensavam talvez algumas pessoas, não prega esse tipo de coisa, né? A oposição entre os sexos, mas muito pelo contrário, ela prega uma harmonização, né? Por que você tem o masculino e o feminino? E isso é tratado o tempo inteiro, para que haja esse equilíbrio entre as polaridades, entre os lados. Chegamos então ao capítulo 3, que ele chama de Advertências e Ética. E aqui ele vem falando sobre a questão de várias pessoas tentarem moralizar a magia. A magia, ela é o que é, né? Ela não tem lado, ela não tem regras por si. Magia simplesmente é manipulação de energias, né? Mas a magia, ela é usada por determinados sistemas, ela é usada por pessoas, né? E nisso incutem-se regras, incutem-se moral, incutem-se conceitos que vão nortear o indivíduo para o uso da magia. Então o que ele vem dizendo é que todo sistema
religioso, ele tem o seu conjunto ético, moral, né? Cada religião tem sua perspectiva sobre como o indivíduo deve agir. E o que ele destaca é, ao invés de você fazer uma determinada coisa por causa da sua religião, o ideal seria você escolher a sua religião por causa da sua própria ética, né? Porque se você escolhe uma religião e passa a não fazer aquela determinada coisa por conta da sua religião, será que se você não tivesse aquela religião, você não faria aquelas coisas? Então, o pensamento, né, a ideia, a ética, o seu valor ético, ele tem que ser algo intrínseco a si mesmo, né, a você mesmo. E não um subproduto de algo que você escolheu para seguir. O que também não é errado, a meu ver, né? Pode ser que você considere que não tenha autocontrole suficiente ou que as tuas inclinações sejam erradas e que aquele grupo de regras ali sejam ideais para te manterem numa certa conduta, né, a qual você considera que seja ideal racionalmente. E aí, dentro dessa questão, ele vai falar sobre a questão dos feitiços, né, que algumas pessoas vão dizer, é errado fazer feitiços para atrair amor, né, porque você está influenciando uma pessoa e etc. É errado isso, é errado aquilo e etc. Então, no final das contas, o que ele vem propondo é, você deve ser o teu próprio norte. Você deve saber avaliar dentro de si próprio o que são essas coisas que devem guiar a sua ação mágica. Chegamos então à segunda parte do livro, que ele chama de Magia e Feitiços na Prática. Aqui ele vem discorrendo sobre a questão ética do indivíduo está atrelada à própria divindade de cada ser. Então, se você possui uma conduta ética e se você é uma divindade ou uma manifestação do divino, a sua conduta ética é a própria manifestação do divino. Mas enquanto manifestos, né, existem seres que são opositores à nossa própria divindade, colocando assim, né, nesse conceito dicotômico, né, que a gente sabe que, querendo ou não, existe, né, nós somos o tempo inteiro confrontados com as diversidades da vida. E então, por mais que você tenha uma determinada conduta ética, isso não vai impedir o conflito que ocorre em todos os níveis de manifestação do mundo. Então, esses conflitos eles podem ser externos e internos, né? E nisso o indivíduo deve se fortalecer, né, para que ele vença essas batalhas diárias, né? Por exemplo, como pagar uma conta, né? E você sabe que para pagar uma conta você precisa de dinheiro, e para ter dinheiro você precisa trabalhar, muitas vezes, depende de cada um, mas grande maioria da população do mundo precisa trabalhar, né? E etc, etc. Então, nessas batalhas, né, ele vai ressaltar esses conflitos que todos nós passamos, né? Muitas vezes conflitos psicológicos e etc, mas a vida é estar nesses conflitos, né? E aí aqui ele vem falando sobre o formato geral dos rituais, né, da Wicca. Ele vem falando que tudo começa com um banho purificador, depois uma defumação, o aviso, a formação do círculo, a oferenda externa, a unção, a invocação dos 4 elementos, a invocação do Senhor, a invocação da Senhora, os bolos e cerveja, o lançamento do feitiço, agradecimento ao Senhor e à Senhora, agradecimento aos 4 elementos, caminhada no círculo. Aí ele vem falando sobre cada um desses pontos aqui, né? E aí então no capítulo 4, para provocar mudanças internas. Porque o que a gente está entendendo aqui? O que ele vai dizer é que, já que o nosso assunto aqui é magia, obviamente, né? A gente está falando de um livro de feitiços para homens, então o foco é mágico, né? Então essas batalhas, né? Esses conflitos, a gente sabe que eles podem ser travados de diferentes formas, como eu falei, por exemplo, pagar contas, você precisa trabalhar, né? Mas existem feitiços, existem mágicas que você pode fazer, né, para fortalecer essas batalhas, né? Fortalecer esses empreendimentos e tudo mais. Então, ele vem dizendo que muito da indústria, né,
de diferentes áreas, a indústria farmacêutica, a indústria disso, a indústria daquilo, muitas vezes vai querer focar nos indivíduos que são já fortes, saudáveis, etc., para dizer que eles precisam disso ou daquilo para serem ainda mais fortes, né? Então você, para ser um indivíduo ideal, você precisa, por exemplo, tomar remédios e fazer isso ou fazer aquilo, etc., para te convencer, né, de que você pode ser mais e assim, né, você consumir e tudo mais. É quase que uma coisa meio política que ele traz no livro, né, mas ainda assim alinhada com essa questão da ritualística. Aí ele vem falando sobre o fortalecimento interno e as coisas que você pode fazer para esse fortalecimento interno. Então, para fortalecer a aura, para reforçar a aura, para fortalecer ainda mais a aura, feitiços para proteção, para manter um segredo, e aí segue uma série de feitiços aqui, né, para conseguir equilíbrio, para a proteção da casa e dos entes queridos, para a prosperidade e etc., que ele vai expor, né, para o foco interno, né, para o fortalecimento interno do indivíduo. Também voltado para esse aspecto, né, de que você não necessariamente precisa, por exemplo, se entupir de remédios para ser um indivíduo melhor internamente, né? Você pode, então, se utilizar desses elementos mágicos, né, das ferramentas mágicas para esse fortalecimento interno. Chegamos, então, ao capítulo 5, para provocar mudanças externas. Ele começa aqui falando sobre o exemplo de Jesus, né, que Jesus, dentro do contexto lá da época, você tinha o direito de esbofetear, né, o escravo, etc., com o dorso da mão, né? Então, quando Jesus teria dito que quando alguém te der na cara, dê outra face, né? Era para que isso forçasse o indivíduo a te bater com o outro lado da mão e, portanto, isso igualaria, né, aquele que te bate e, então, tiraria ele do posto, né, de superioridade que ele acha que tem. E aí ele vem destacando essa questão, né, do uso da inteligência, né, e colocando essa pauta de se você é Wicca e acha que não cabe falar sobre cristianismo, que é uma das maiores religiões do mundo, né, então você talvez não esteja preparado para seguir nesse livro, etc. Ele politiza muito, né, o livro em vários momentos. Essa é uma característica marcante do autor nesse livro aqui. Ele sempre vai usar exemplos políticos sobre a indústria, né, sobre a religião, sobre os conflitos, né, existentes, sobre feminismo, machismo e todas essas coisas ele vai usar o tempo inteiro para justificar então os capítulos e tudo mais. E nesse ponto que ele vem dizendo é sobre o uso da inteligência, né? Então ele vai usar até aqui um exemplo, né? As forças externas, elas estão o tempo inteiro aí tentando te dominar, tentando te derrubar e etc. E você precisa ser inteligente para combatê-las, né? Não adianta você, por exemplo, que é o exemplo que ele dá aqui, né, tacar uma bola de neve em cima de um tanque de guerra. Por quê? Você não vai ter sucesso naquilo ali, uma bola de neve não vai fazer efeito nenhum. Mas se você souber que o tanque de guerra está passando debaixo de uma colina com neve e que você pode soterrá-lo com a neve que está no alto da colina, se você gritar, você consegue produzir uma avalanche e aí soterrar o tanque de guerra. Então é a aplicação da inteligência a seu favor com as ferramentas que você tem, né? E ele vem trazendo aqui alguns rituais, né, para proteger um habitat natural, para a proteção de animais domésticos, para proteger a liberdade, né, todos focados com essa questão externa, e voltados então para esse pensamento, né, de que existe esse conflito e que o externo, assim como o interno, né, ele também precisa ser fortalecido magicamente. No capítulo 6, para provocar mudanças etéreas, ele vem falando sobre o éter e corresponde o éter com o espírito, né, e vem falando sobre várias questões aqui científicas, né. E aí, por fim, fala sobre questão de viagem astral, então sobre sonhar, para ter sonhos agradáveis, para lembrar dos sonhos, para sonhar com uma determinada pessoa, para compartilhar sonhos com outra pessoa, para sonhar com sucesso, para se comunicar com os mortos, viagem astral, técnica xamânica de projeção astral, visão remota,
e etc. Para curar o passado, uma série de rituais voltados para esse contexto. Chegamos então à terceira parte, que é onde ele vai tratar então da coisa mais material mesmo, né? Ele vai tratar aqui sobre o uso de incensos, óleos e todos esses itens, ervas, todos esses itens que são físicos, né? E que podem ser usados dentro da ritualística. E aí ele vem dando aqui uma instrução inicial de como a coisa deve ser feita, né? Que as coisas devem ser compradas idealmente no momento em que você for fazer aquilo, né? Que você tem que se concentrar no seu propósito, etc. De não reaproveitar esses elementos, né? Ou seja, as coisas devem ser idealmente frescas, sobre como descartar esses elementos depois do término de tudo, que é ideal que eles sejam postos na natureza e tudo. E aí começa aqui no capítulo 7, por exemplo, incensos mágicos e tinturas. Eu vejo que muita gente não sabe, às vezes eu comento sobre isso nas redes sociais e tem gente que não sabe o que é tintura, né? Tintura nada mais é do que uma extração de erva. Não tem nada a ver com pintar coisas, tá? A palavra tintura dentro do contexto das ervas é simplesmente uma extração dos óleos e dos componentes voláteis, vamos botar assim, daquela erva ou daquele elemento que você tira através de um menstro, que é o quê? Que pode ser álcool de cereais, cachaça, água e etc. Então você coloca a erva num pote, né, hermético, e você enche aquele pote mais ou menos 2 ou 3 dedos acima com um líquido de extração, que pode ser um desses que eu falei, e aí você deixa aquilo ali macerando por no mínimo 1 mês, ou seja, você deixa com que aquilo ali fique extraindo os componentes voláteis da erva, e depois você pega aquela coisa, o resultado, aquele líquido, né, que geralmente é colorido, né, porque ele extrai, se uma erva for verde, por exemplo, geralmente vai sair um líquido verde daquilo ali, o menstro vai ficar verde. Então aquilo ali se chama tintura, né? Não tem nada a ver com pintura aquilo ali, não é para você pintar nada com aquilo ali é para ser consumido, né? Consumido de diversas formas, você pode, dependendo do que for, você pode beber, você pode botar algumas gotas na comida e etc. Mas lembrando, tem que se tomar cuidado com isso, porque você vai estar consumindo um mega concentrado da erva, né? Ou da planta, então é bom que você saiba o que você está pretendendo consumir antes de consumir aquilo ali, porque senão você corre sério risco de ter problemas, né? E aí ele vem falando sobre incenso e tintura dos deuses, e aí começa, né? Aí não tem como citar todo esse conjunto aqui, porque são diversas receitas, né, que ele vai trazer para relacionado nesse ponto aqui a deuses como Eros, Fauno, Ganesha, né? Um exemplo aqui, Ganesha para atrair prosperidade, uma parte de erva de damiana, uma parte de flor de jasmim, óleo de Ganesha ou de jasmim para acrescentar a mistura. E Hermes, Hélio, Mercúrio, Ímen, Odin, muitas receitas aqui. Tinturas, incenso e tinturas dos planetas, incenso e tinturas dos signos, incenso e tinturas dos elementos, incenso e tinturas dos chakras, das pretensões. Tem, por exemplo, aqui, ó, incenso ou tintura para celibato, para os homens que são mais... E aí no capítulo 8 nós temos os óleos mágicos, né, que ele vem falando que a maioria dos óleos encontrados em muitas dessas lojas são de péssima qualidade, porque muitas vezes eles são óleos sintéticos, né? Não são óleos de fato essenciais e tudo, né, que são óleos de fato extraídos ali das ervas e tudo, dos minerais. Então, bom, a pessoa tem que tomar cuidado com isso, né? Porque, cuidado assim, no sentido de que, né? Vai de cada um escolher os elementos que vai usar dentro da sua ritualística. Eu, particularmente, eu acho que tanto nessa questão dos incensos quanto na questão dos óleos, a gente tem que tentar priorizar coisas de qualidade. Seja, por exemplo, para ofertar para os espíritos ou os deuses, ou para usar em nós mesmos.
igual o exemplo que eu dei no outro vídeo. Se você, por exemplo, não tem condições, isso é uma coisa, né? Então, se você não tem dinheiro para comprar um incenso de qualidade, é lógico, né, que você não vai deixar de fazer uma coisa por causa de que você não pode comprar um incenso caro. Mas se você tem condições de comprar um incenso de melhor qualidade e você pretende ofertar aquilo ali para uma divindade, não faz muito sentido que você compre algo que você sabe que não tem qualidade, correto? Por quê? A lógica é a mesma de um presente. Você vai dar um perfume barato para uma pessoa de presente, entendo você dinheiro para comprar algo que você sabe que embora seja mais caro, mas tem qualidade, né? Chega a ser meio ofensivo isso. Então é tudo uma questão de contexto e de análise, né, da conjuntura. Então é a mesma coisa nessa questão do uso dos óleos. Se você não tiver condições de comprar um óleo essencial, porque eles são bem caros, né, obviamente que se for a tua intenção fazer aquela determinada coisa, então você talvez seja você tem que usar aquilo que você tiver, né? Então um óleo sintético barato, ele vai te auxiliar, né? Quem sabe para um dia poder comprar um óleo mais caro, um óleo verdadeiro e tudo mais. Mas, né, o que não dá pra gente ser dentro do contexto da magia é muquirana, né? Tentar pedir coisas grandiosas, né, e ser mesquinho dentro desse contexto. E a gente também tem que estudar essas coisas para saber distinguir o que é, né, o verdadeiro do falso dentro daquilo ali. Então ele vem falando sobre essa questão, né, que alguns óleos vão ser usados dentro da questão da terapia, outros óleos são usados dentro do contexto mágico, mas que dá para fazer, né, uma fusão dessas duas coisas. Na verdade, o que ele vai dizer é, algumas pessoas vão enxergar os óleos apenas como terapia, outros vão enxergar como coisas mágicas, mas que dá para fazer uma fusão dessas coisas, né? Dá para você alinhar o terapêutico e o mágico numa só coisa. E aí ele vem falando sobre os óleos base, né? E uma série de receitas de óleos também, da mesma forma. Óleos essenciais absolutos, fórmulas para usar em velas, óleos dos deuses e várias receitas aqui também que não cabe citar todas porque é uma lista muito grande. Chegamos então ao capítulo 9, chamado Ouro e Lixo. E aí ele vem falando sobre que ele fez uma pesquisa muito grande, né, para escrever esse livro aqui e que se esforçou ao máximo então para fazer as melhores correlações possíveis, né? E que muito da inspiração dele foi o 777 de Crowley, né? E aí vem destacando inclusive a questão, né, que algumas pessoas ressaltam, né, de que na verdade o 777, embora atribuído a Crowley, talvez fosse melhor atribuído a Matters, né, já que Matters já teria iniciado o trabalho. Para quem não sabe o que é o Liber 777, o Liber 777 é um Liber de correspondências, né? Então você tem lá uma determinada palavra e aí vem toda uma lista, é um livro de tabelas, né? Basicamente isso, um livro de tabelas de correspondências mágicas que você consulta ali para ver, se eu estou falando de vermelho, qual é o elemento que se relaciona ao vermelho? É o fogo. E o que se relaciona ao fogo? Eu não sei o que. Qual a palavra hebraica que se relaciona a não sei o que? Aí você vai fazendo toda esse caminho de correlação. O 777 serve basicamente para isso. E aí ele vem falando sobre associações de deuses, né? Então lista aqui vários deuses e as correlações que se fazem, tudo, né? Por exemplo, Ganesha, deus da sorte, sabedoria, literatura, plantas associadas, minério, óleos, etc. E vários outros deuses aqui, né, que ele vai trazer também com esse intuito, né, de ser uma lista de consulta. Associações de signos astrológicos, associação dos elementos, associação com intenções específicas. Chegamos então à conclusão,
Esse é um livro bastante interessante, dividido basicamente em teoria e prática, né? E na parte teórica ele vai tratar muito dessa coisa, assim, muito sobre atitudes e posturas e política e etc, né? Ele traz uma série de exemplos, né? Ele faz correlações o tempo inteiro e tudo mais. Então você sente um discurso muito politizado, né? E quando eu falo politizado, eu não estou falando de partidarismo de nada, não. Estou dizendo politizado no sentido de que ele traz essa forma de falar, né, sempre voltada para essa coisa do tipo comparar e de que forma deveria ser, de que forma a pessoa deveria se encaminhar o pensamento, né? Não que ele tente com isso doutrinar ninguém, mas ele tenta o tempo inteiro fazer, olha, e se você pensar dessa forma, será que isso é exatamente assim, blá 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 blá, isso aqui assim, assim, assado que tem sido dito por aí, faz sentido, né? Então ele leva vários questionamentos desse sentido, sempre dessa forma meio combativa, né? Mas ainda assim é interessante de ser pensado sobre muitos aspectos, como esse aspecto que eu citei, da questão dos gêneros e tudo, né? Na parte prática, é um livro, acho que bastante útil para todos, né? Inclusive para mulheres, eu acho, porque o livro traz uma série de receitas, uma série de fórmulas e de incensos, de óleos e tudo mais, que acho que podem ser proveitosos, aproveitados por todo mundo, independentemente do gênero. Então, assim, me parece um livro bom, né? É um livro interessante, como tem a parte lá que ele expõe as ideias dele e tem a parte, né, que você vai, sem dúvidas nenhuma, poder utilizar esse livro para incorporar elementos à sua ritualística. Então, eu acho um livro recomendado. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.